Olá, tudo bem? Apareceu agora aquele outro repórter, né? O apresentador. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre artigo? Primeira coisa vamos realizar as intervenções, documente tudo e só depois vamos pensar no artigo. Tá? Então, uma coisa é a intervenção, outra coisa é o artigo. Acho melhor a gente separar essas coisas, porque tem muita gente falando, o que eu vou aproveitar do projeto, como é que eu vou fazer? E aí fica pensando no projeto e no artigo e não realiza a intervenção. A intervenção precisa ser realizada para depois a gente pensar o artigo. O artigo, ele não deveria ser uma descrição da intervenção. Eu fiz isso, resultou em um vídeo, resultou em fotos, está aqui o que foi feito, porque isso não tem muito interesse para o desenvolvimento do estado da arte da pesquisa. E os artigos, eles devem provocar alguns aspectos de desenvolvimento. Nesse sentido, a minha sugestão seria a seguinte, para os artigos. Ao invés de vocês pegarem um pedaço do projeto, colocarem a discussão e falarem sobre a descrição, e notem que muitas coisas não estão bem articuladas, a minha sugestão seria a seguinte: pegue um aspecto teórico ou conceitual, discutam esse aspecto teórico ou conceitual e à luz da intervenção, à luz ou a partir de um contexto da intervenção que vocês fizeram. Vou tentar exemplificar, tá? Marise, por um exemplo, estava discutindo a Walter Benjamin, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Tá. Talvez fosse interessante ela pegar o conceito de valor de culto e valor de exposição e discutir esses dois conceitos, valor de culto e valor de exposição, no trabalho que ela fez da intervenção, falando sobre mídia em sala de aula. Será que a mídia em sala de aula não tem um valor de culto e um valor de exposição? Será que nós não estamos querendo que ela cumpra uma função sem observar o contexto exato que ela deve cumprir? Uma outra ideia, ou uma outra sugestão. O Marcos Vinícius trabalhou os benefícios da educação física usando vídeo. Deve ter milhares de coisas sobre isso, e falando só sobre isso, talvez a gente não consiga um adensamento, uma densidade de discussão para sustentar um artigo. Talvez ele pudesse falar, por um exemplo, de qual é a relação, ao lidar com o vídeo em sala de aula, o que é que causa um impacto maior nos alunos. A preocupação com o uso da mídia ou de adensamento do conteúdo. Então, esse tipo de discussão de o que é que vale mais quando eu estou usando essa estratégia, a mídia ou o conteúdo? Funciona? Como é que ele percebeu isso na intervenção? Eu acho que isso dá um caráter bem interessante às discussões. O John, por um exemplo, que trabalhou a arte, primeiro a partir de uma montagem física, ele trabalhou com natureza morta, e aí ele montou a natureza morta, depois discutiu, foi para a representação, trabalhando aspectos de representação usando mídia. Talvez esse já seja um tema específico que dá para usar. A organização da imagem figurativa ou a desconstrução dela a partir de técnicas de representação. E aí o uso da mídia para experimentar, para testar, enfim, fazendo todas essas questões. Eu acho que se nós fizermos abordagens pontuais sobre conceitos, contextualizando nas intervenções, ficará muito mais interessante do ponto de vista científico, que se requer de um artigo, do que efetivamente a gente pegar lá um pedacinho do projeto, depois uma descrição da intervenção, que as articulações não vão ficar tão interessantes. E falar de conceitos genéricos, de uso de mídia na educação, é um tema muito grande. Um artigo não vai conseguir discutir bem esse tema. É um tema para um livro, para um curso,
para um posicionamento muito mais denso do que um artigo pode requerer. Nesse sentido, de novo, a sugestão é a gente escolher um aspecto, e aí eu vou discutir com cada um de vocês que aspecto daria para a gente discutir, e adensar esse aspecto contextualizando com a intervenção que vocês realizaram ou estão realizando. Seria mais ou menos isso. O artigo nós vamos pensar o seguinte: primeiro, defina essa abordagem, aí a gente começa a organizar como será a estrutura do artigo, quais serão os tópicos e tal. Sempre a gente tem introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências. Isso é padrão. Então vocês já podem criar um documento, a gente pode trabalhar no Docs, se vocês quiserem, se vocês não quiserem trabalhar no Docs, a gente não trabalha. Eu particularmente gosto de trabalhar no Docs, porque a gente tem acesso ao documento em tempo real. E aí a gente já organiza resumo para concentrar, a estrutura para definir, e aí a gente vai preenchendo esses campos. Aí sim a gente vê o que é que já tem discutido no projeto, aproveita alguma coisa do projeto ali. Mas a gente pensa diferentemente do que alguns estão me perguntando, a gente não vai trabalhar com artigo a partir do projeto. Tá? Então não é essa a ideia. A ideia é a gente desenvolver uma estrutura do artigo e a partir dessa estrutura do artigo é que a gente verifica o que pode ser aproveitado ou não lá no projeto de intervenção. Certamente nós vamos aproveitar algumas coisas. Agora, o que dá para aproveitar, o que não, só depois que a gente tiver a estrutura de artigo. Tá bem? Então façamos isso. É uma proposta, a gente pode discutir, deve discutir. Eu queria fazer uma coisa mais personalizada no desenvolvimento desse artigo, e aí se vocês quiserem marcar comigo bate-papo, webconferência, enfim, vocês têm todos os meus canais, todos os acessos, e a gente faz por aí, ok? Abraço.